Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Hoje nós estamos no dia 12 de abril do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 11 do mês de Nissan, do ano 5782. Hoje, especificamente, a data de nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel. Portanto, há 120 anos, o nosso Rebbe Menachem Mendel tem a data do seu nascimento. Então, o Rebbe de Lubavitcher, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, nasceu nesta data em 1902 pelo calendário gregoriano. Um dos legados, por assim dizer, principais que o Rebbe deixou, entre outros maravilhosos, nós temos aí algo para realmente ficarmos abismados, que é o quê? O Dia da Educação e da Participação, nos Estados Unidos foi estabelecido pelo Congresso dos Estados Unidos, o Congresso americano, em homenagem aos esforços do Rebbe, o Rabbi Menachem Mendel, para promulgar a educação e a troca de informações, encorajando judeus e não judeus a se concentrarem nessas áreas, Educação e troca de informações. Durante sua vida, o Rebbe abriu muitas escolas e centros de educação chamados Chabad Houses, ou Casas de Chabad, e supervisionou a publicação de materiais educativos. O dia foi designado em 18 de abril do ano 1978 pelo então presidente americano Jimmy Carter, e desde então tem sido anualmente proclamado pelo presidente dos Estados Unidos na data judaica de aniversário do Rebbe, 11 de Nissan. Então essa data ela foi promulgada pelo Congresso americano e foi sancionada pelo presidente americano Jimmy Carter, na época, como o Dia Nacional da Educação nos Estados Unidos. Não somente em homenagem ao Rebbe Menachem Mendel, mas também o reconhecimento pelo que ele fez para judeus e não judeus dentro do campo da educação. Então esse reconhecimento foi feito e então até os dias de hoje, o dia 11 de Nissan é o Dia Nacional Americano, é o Dia Nacional da Educação, em homenagem ao nosso Rebbe Menachem Mendel, Então, realmente, isso daí é algo muito especial, é algo espetacular dentro desse feito aí. Com a questão do movimento Chabad Lubavitcher, nasceu há mais de 200 anos na Rússia, a linhagem dinástica dos líderes de Lubavitcher iniciou-se no século XVIII, com o seu fundador, o rabino Shneeuer Zalman, o autor da obra básica da filosofia Chabad, o Tânia, e também do Shulchan Aruch Harav, que é o código da lei judaica. O sétimo sucessor do movimento Chabad Lubavitch, exatamente o nosso Rebbe Menachem Mendel, é conhecido no mundo inteiro simplesmente como o Rebbe. Literalmente traduzindo, significa o professor, o mestre, ok? Ele nasceu em Nikolaev, na Rússia, no dia 11 de Nissan, que corresponde ao dia 18 de abril, no ano de 1902, filho do rabino Levi Yitzhak e a sua mãe Hannah Schneerson. Seu pai era um renomado cabalista e estudioso do Talmud. A mãe dele era uma mulher aristocrática de família rabínica de grande prestígio. No dia 27 de novembro do ano de 1928,
o nosso Rebbe casou-se com Chaya Mushka, a segunda filha do Lubavitcher Rebbe anterior, o rabino Yosef Yitzhak Sneerson. Mais tarde, o Rebbe foi para Paris, onde se formou em engenharia naval na Universidade de Sorbonne. Em 23 de junho de 1941, o Rebbe e sua esposa chegaram, nos Estados Unidos, escapando milagrosamente à ofensiva nazista. O seu sogro, o Rebbe de Lubavitcher, anterior, que viera um ano antes, o indicou para chefiar suas novas organizações recém-fundadas, o setor educativo, a organização social e a editora do movimento Lubavitcher. Logo, as instituições e as atividades Chabad tomaram novas dimensões. Após o falecimento do Rebbe anterior, em 28 de janeiro de 1950, que corresponde à data judaica 10 de Shevat, do ano 5710, o rabino Menachem Mendel Sneerson ascendeu à liderança do movimento e no seu primeiro discurso como Rebbe, ele afirmou realmente que a sua missão principal seria exatamente trazer Mashiach, Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele organizou um corpo de emissários de Lubavitch e os encarregou de estabelecer centros Chabad de Lubavitch no mundo. Marrocos foi o primeiro país para onde ele enviou 3 famílias. No Brasil existem mais de 20 instituições Chabad de Lubavitch e mais de 30 emissários. Hoje, cerca de 1.300 instituições ou mais, Chabad abrange mais de 35 países e 6 continentes. Só nos Estados Unidos funcionam mais de 220 dessas instituições. Em Israel, onde o movimento Chabad são especialmente estimados, existem cerca de 150 centros Chabad, sendo a cidade de Kfar Chabad, perto de Tel Aviv, o quartel-general do movimento, por assim dizer, ok? Então, além de preocupar com cada indivíduo, o Rebbe dava uma atenção especial para os menos afortunados, os órfãos, as viúvas de soldados israelenses, as crianças de Chernobyl, entre outros. Mais de 1.300 crianças recebem tratamento médico em Kfar Chabad. Para os meninos órfãos, são celebrados anualmente cerimônias de Bar Mitzvah no Muro das Lamentações. Além disso, foram criados vários centros de reabilitação para pessoas viciadas em drogas. Agora que a União Soviética se desintegrou, o movimento Lubavitch prossegue publicamente o seu trabalho sem esmorecimento. O movimento Chabad na Rússia hoje tem total liberdade do governo russo para poder exercer as suas atividades Chabad. Então, graças a Deus, o presidente russo tem dado essa total liberdade aos judeus de viverem ali, bem como também o movimento Chabad, com todos os seus ensinamentos, feriados, etc. e tal, tem ampla liberdade para praticar a sua fé e os seus mandamentos da Torá. Então, o Rebbe estabeleceu cerca de 60 instituições de ensino judaico na comunidade dos estados independentes e na Letônia. Centenas de emissários visitam regularmente e muitos outros estabelecem lá as suas residências para promover as atividades judaicas. A organização Ezrat Ahim envia toneladas de alimentos para os judeus destes países. O Lubavitcher Rebbe foi quem iniciou o movimento de Teshuvah, o retorno ao autêntico judaísmo, enfrentando forte oposição na época.
ao dizer que esta era a única maneira de salvar o judaísmo da assimilação. Hoje, o Rebbe provou estar certo. Milhares de judeus voltaram às suas raízes e inúmeras outras correntes também seguem esta ideia, combatendo a assimilação e aproximando nossos irmãos, né, cada vez mais para viver a vida judaica e bem como a sua fé. A sua preocupação com a educação e o futuro da humanidade foi reconhecida nos Estados Unidos. Por isso, a data de nascimento do Rebbe, 18 de abril, ou 11 de Nissan, foi também transformada pelo presidente Ronald Reagan em Dia Nacional da Educação. Entre suas profecias que mais repercutiram, o Rebbe previu a abertura da cortina de ferro, quando parecia impossível, né, a antiga, né, União Soviética, né, a União Socialista, né, Soviética, o que parecia impossível, o nosso Rebbe, ele profetizou realmente a abertura da cortina de ferro. Com a imigração maciça de judeus soviéticos para Israel, ao alertar o governo israelense para a construção de casas e condições de emprego para esses judeus. E isso aconteceu numa época em que tal possibilidade era impensável, era considerado algo impossível de se realizar. E, de fato, aconteceu, a palavra profética do Rebbe se estabeleceu. Outra previsão fantástica durante a Guerra do Golfo, em 1991, o Lubavitcher Rebbe foi o único a dizer que esta guerra não atingiria o povo judeu, declarando que as máscaras de gás não seriam necessárias. Ele declarava isso enfaticamente, mesmo durante o contínuo bombardeio de escudos sobre Israel, pois lá, ele dizia, é o lugar mais seguro do mundo, né? E dentro desse fato aqui, né, muitos pais judeus que se encontravam, né, nos Estados Unidos na época e tinham seus filhos lá em Israel, estudando nas yeshivot, né, as escolas rabínicas em Israel, muitos pais enviaram para os seus filhos, né, as passagens para que retornassem aos Estados Unidos. E a resposta que eles receberam dos filhos foi exatamente essa, né, dizendo aos seus pais que o Rebbe tinha dito que o lugar mais seguro do mundo era exatamente em Israel, em Jerusalém, e que eles não iriam retornar, porque o Rebbe disse que não iria cair nenhuma bomba biológica em Israel, em Jerusalém, e que não seria necessário usar as máscaras antigás, né? E os pais correram para o Rebbe, né, na recepção que o Rebbe fazia, né, para com as pessoas, e os pais correram lá pedindo para o Rebbe falar para os judeus que estavam lá e que residiam ali nos Estados Unidos para retornarem para os Estados Unidos, né? Até tem os pais lá que chegaram a dizer ao Rebbe, né? Rebbe, devolve os nossos filhos, né, para que eles retornassem para os Estados Unidos. Mas o Rebbe disse para que eles não se preocupassem. O lugar mais seguro do planeta era exatamente em Israel, em Jerusalém, e que não ia acontecer absolutamente nada de ruim. E isso se concretizou ao longo, né, daqueles dias dos conflitos, dos atentados terroristas, a Guerra do Golfo, melhor dizendo, né, em que era ameaçado jogar bombas biológicas contra o Estado de Israel. E não aconteceu absolutamente nada com referência a isso. Então, dessa forma, né, amados, nós temos aí, hoje, se completa 120 anos da data do nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então fica aqui, né, a nossa homenagem a essa data preciosa, pois o legado do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a sua luz, né, as suas bênçãos para com esta geração e para com as nações não judaicas, porque o Rebbe foi o único
que de fato se preocupou com os não-judeus, com as nações, ao longo da história. Porque até então o povo judeu, na sua história de mais de 3.000 anos, não teve exatamente o tempo necessário para poder aplicar, levar aos não-judeus a visão da unidade, da unicidade de Deus e as 7 leis de Noé, devido às intensas perseguições em que as nações romperam contra o povo judeu. E depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, no ano 1950, quando o Rebbe foi elevado à presidência, à liderança do movimento Chabad Lubavitcher, então, a partir desse momento, realmente o Rebbe ele preparou os seus Hassidim, os seus devotos, os seus seguidores, os rabinos. O Rebbe, né, fez com que eles se tornassem emissários entre as nações para levar aos não-judeus, né, realmente o conhecimento da unidade e unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, bem como também as 7 leis de Noé, conhecida também como as 7 leis universais. Então, dessa forma aí, realmente, o leque, o grande leque entre judeus e não-judeus, realmente fez com que pudessem judeus e não-judeus estarem compartilhando, comungando, né, por assim dizer, a mesma fé, estar realmente no mesmo prisma diante de Deus, o único, soberano, todo-poderoso. Então, dessa forma, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele uniu os judeus em torno do judaísmo, né? Renovou realmente a fé judaica, e isso daí fez com que realmente os judeus retornassem à prática da sua fé monoteísta com fundamento judaico, à luz da Torá e à luz dos ensinamentos dos sábios e orientação rabínica. E isso daí se estendeu às nações, aos não-judeus, e fez com que realmente os não-judeus pudessem se unir ombro a ombro com os judeus e estar aí nos 4 ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste a oeste, levando essa mensagem preciosa. O único Deus, o único Criador, o único Salvador, o Deus da Bíblia, né? O monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. E através disso daí nasceu de fato o movimento Bnei Noach no mundo inteiro, onde realmente os não-judeus estão retornando à fé monoteísta segundo o princípio bíblico dos 5 primeiros mandamentos, né? E então estamos aí andando ombro a ombro com o povo judeu, para que os dias de Mashiach se revelem rapidamente em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, amém. Então fica aqui hoje, né, a nossa homenagem ao nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe, o mestre, o professor. E você, na sua casa, né, você pode acender uma vela em homenagem a essa data do nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel, completando 120 anos, né, a data do seu nascimento. E o salmo do nosso Rebbe, daqui até o próximo 11 de Nissan, né, é o salmo de número 121, muito propício para os nossos dias. Por isso, shalom, shalom, até amanhã.